Bom dia, boa tarde, boa noite. Que seja ótimo, seja qualquer hora do dia que você esteja acompanhando aqui essa nossa gravação desse nosso encontro de quarta-feira que acontece às 7 da noite. Nós estamos estudando esse livro aqui, O Homem Integral. O Homem Integral, escrito pela mentora, autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Eu projeto aqui numa versão que eu encontrei na internet, porém recomendo, né, que se você está gostando desse conteúdo, acompanhando, bem-vinda, Rosane, que você está gostando, está acompanhando, que você adquira o livro, porque todo o direito autoral é cedido para um projeto social na Mansão do Caminho. Então você, além de ter o livro, poder rabiscar, poder anotar, né? Você está contribuindo com um projeto social também. Então fica aqui o convite de vocês adquirirem o livro. Bem, então nós estamos aqui contextualizando para quem está começando hoje, relembrando para quem está acompanhando. Nós estamos no capítulo 2º. Esse livro é o segundo livro da série psicológica, capítulo 2º. Ele tem 9 livros e nós estamos na última sessão do segundo capítulo, cujo título é Mitos. Então, aqui a mentora trouxe um pouco da ideia do que ela entende da concepção do mito sob o ponto de vista da psicologia, porque nós vamos ter o conceito, né, de mito assim sobre vários aspectos. Aqui ela está trazendo o aspecto da psicologia, o mito como os mitos em geral, como sendo um compilado daquilo que as sociedades entende dos seus conceitos morais e éticos. Nós temos nesse ponto de vista aqui os mitos antigos, ou seja, a gente vai ter mitos clássicos no caso, né? Os mitos gregos, os mitos indianos, os mitos chineses, os mitos egípcios. Nós temos os mitos não tão difundidos, porém específicos de algumas regiões, que são os mitos regionais. Por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns mitos que explicam a criação da vida, explicam o sol, explica a criação de plantas, enfim, o surgimento de coisas pelos povos originários, no caso os indígenas. E em cada região do mundo a gente vai ter essas histórias sendo contadas, na maioria das vezes por via oral, de geração em geração. E nós vamos ter, conforme Joana está nos dizendo aqui, os mitos, ditos mitos modernos. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que nós tivemos um período em que os mitos buscavam explicar certas coisas, num período em que a ciência não explicava muita coisa, então algumas coisas eram explicadas pelos mitos. Porém, com o advento, o desenvolvimento da ciência, e como ela diz, com o pensamento cartesiano, a partir do século XVII, nós vamos ver a ciência explicando certas coisas, surgimento, por exemplo, da vida, como é que a vida surgiu, teoria da evolução, como é que o planeta Terra foi formado, como é que se deu essas coisas todas, e aí os mitos começaram a perder espaço nesse sentido de sendo histórias explicativas. Só que nós temos na modernidade novos mitos sendo surgidos. Então, os mitos antigos, os heróis antigos ficaram para trás, mas nós temos a mídia trazendo novos heróis e novos mitos. Ela cita, por exemplo, o Super-Homem, o He-Man, o Homem Invisível. Só que o que acontece nesse campo mitológico? Esse campo mitológico ele vai trazer o quê? Ele vai trazer
a exacerbação da nossa imaginação e muitas vezes a massificação. Então, nós precisamos entender os mitos como algo simbólico que represente psicologicamente algo para nós. Porém, muitas vezes nós vemos esses mitos modernos sendo difundidos para popularizar certas ideologias. E é nesse ponto de vista que ela vai nos chamar a atenção. Ela vai dizer que quando a gente humaniza deuses, magos e que os problemas são resolvidos por um passe de mágica, nós podemos dar margem a uma cultura extremamente superficial e vandálica, no sentido vandálica no sentido de destruição, e que os resultados não são nada bons. Segundo a mentora, ela diz que são funestos os resultados dessa cultura massificante em que nós espelhamos a nossa ideia de justiça e como lutar por ela nos heróis, como se o herói, ou o mito no caso, ele fosse responsável por trazer a justiça, por mudar o mundo, e não eu mudar o próprio mundo, ou seja, os problemas e as soluções estão sempre fora, como alguém ou algo que vai vir e resolver a questão. Basicamente é isso que ela está trabalhando e agora ela vai continuar essa reflexão. Ela diz que nesse sentido, desses mitos modernos trazerem, darem margem a essa cultura muito superficial, ou seja, sem profundidade de reflexão, sem dar margem ao individualismo, mas sim massificando as pessoas. Nós vamos ter então resultados não muito, como é que a gente pode dizer, agradáveis ou bons resultados. Ela vai dizer, agora já começando a leitura de hoje, que a violência que irrompe desastrosa arma os novos rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. Então vamos entender isso aqui. Bom, quando ela faz referência ao Rambo, quem viveu aí nos anos 80, que é, pelo menos que está presente aqui a maioria de nós, vai se lembrar da série do Rambo, do Sylvester Stallone, em que o Rambo era um soldado americano que é mandado lá para o Vietnã. Então o Rambo, na história, ele é um herói. Mas que tipo de herói é esse Rambo? Esse Rambo é um herói que mata. Mas tá tudo bem matar? Tá tudo bem, porque ele tá matando o inimigo. Tá tudo bem, porque ele tá lutando pela justiça. Então a ideia é, que justiça é essa? Né? Então a justiça da história, será que realmente essa justiça é a justiça mesmo? Então essa reflexão que a gente vai dizer, então assim, se eu colocar o mundo preto no branco, justo no injusto, bem ou mal, ou seja, o mundo de dualidade, eu posso sim olhar para o outro e enxergar o outro como sendo inimigo. No caso, sim, dos Estados Unidos e na história do Rambo, quem era o inimigo do Ocidente? O Oriente, né? Quem era o inimigo dos Estados Unidos? A Rússia. Então, tudo que viria da Rússia seria um inimigo, certo? Então, é isso aqui dentro dessa, desse parágrafo, né, que ela está colocando, que a gente vai ver os resultados funestos, porque a violência irrompe, porque o herói não é aquele que luta pela paz, mas o herói é aquele que usa da força, das armas, da guerra para combater o mal segundo a concepção dele próprio. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque as grandes massas podem ser levadas a fazer a imagem de um inimigo. Então, na época lá do Rambo,
O inimigo era a Rússia, agora o inimigo é os árabes, por exemplo, né? Então, quem é o mal? O mal, ele pode ser uma ideia plantada na sua cabeça. Então, esse é o cuidado que a mentora está aqui nos chamando a atenção. Continuando. As experiências pessoais, resultado das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil, que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. Então, o que ela está dizendo? Que nós temos um cabedal de experiência enquanto humanidade em que nós vamos evoluindo, melhorando gradativamente. Então, em termos de conceitos éticos, nós conseguimos fazer a nossa trajetória evolutiva individual olhando para os nossos erros, buscando fazer melhor, melhor hoje do que eu fiz ontem, não sendo perfeito, mas buscando a melhoria, né? Assim como lá no Livro dos Espíritos a gente é convidado a caracterizar, a refletir sobre a caracterização do homem de bem, que o verdadeiro espírita, ele pode ser, não homem de bem, tá gente, eu confundi, o espírita, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido como aquele que busca se melhorar, então é isso, né? Então eu vou conquistando essa evolução ética, porém essa evolução ética é individual, nossa ética individual. Porém, o que acontece quando a grande mídia produz esses heróis, produz essas histórias e definem o que eu devo ou não devo ter como valores na minha vida. Então, esses valores, ao invés de ser uma conquista individual da experiência, ela acaba sendo valores colocados para as grandes massas e direcionando o pensamento das pessoas, o sentimento das pessoas para situações em que um grupo pequeno quer que seja levado por interesses próprios. Esse é o cuidado e esse é o chamamento para que a gente desperte. A gente desperte no sentido de não ser conduzidos como massa por essas ideias concebidas por certo grupo, por certas mentes e que acabam direcionando a opinião das massas. Quer um exemplo? Quando você faz um estereótipo, né, de algo. Então, nós temos como exemplo situações em que a gente coloca, por exemplo, vou dar, não sei se é um bom exemplo, mas foi o que me veio. A gente tem, né, isso nos anos que a gente passou a pandemia, agora a gente teve grande repercussão na mídia da polícia americana e teve na Europa também alguns casos da extrema violência com que as pessoas negras são abordadas por policiais brancos, que até teve, né, como estopim protestos de vidas negras importam. Então veja, por que que os policiais agem daquela forma, daquele jeito? Porque existe um estereótipo no imaginário de que o bandido é negro, se veste assim ou assado. A gente tem uma ideia, a gente faz uma ideia pela mídia do que seria o perigo. E o perigo muitas vezes coloca o homem negro, sei lá, de bermuda ou sem camisa, enfim, a gente tem um estereótipo e não dá pra gente julgar a pessoa pela forma como ela se apresenta, pela cor, pela roupa, pelo cabelo, enfim. Então, isso é uma ideia plantada na mente das grandes massas e que pode ter resultados, como nos diz a mentora, funestos, porque nós podemos tomar atitudes baseadas em crenças que não são nossas, e em crenças plantadas e que a gente acha que é nosso. Por quê? Porque isso vem através das histórias, como, por exemplo, o Rambo
ser um herói. O Rambo não é um herói, o Rambo é um soldado, não é um herói, mas Hollywood o transformou num herói, né? Tem até uma experiência que foi feita numa ilha que eles apresentaram o Rambo. Esses aborígenes dessa ilha colocam o Rambo como o Deus Rambo. Então vocês podem procurar na internet que vocês vão ver. Deus Rambo. Então endeusaram o Rambo. Tá certo, gente? Então é isso. Vale uma reflexão, né? E a gente percebe que esses heróis que lutam aí pela justiça, muitas vezes eles desprezam os valores e as instituições. Por isso, aí só para não perder a deixa, né? Só para não dizer que eu não falei das flores, me diga quem é o seu herói, que eu posso dizer muito sobre os seus valores. E aí, qual é o seu herói preferido, né? Qual é o seu herói? Pensa aí, né? E por que que esse é o seu herói preferido? Ou seja, que característica que ele tem que você se identifica? E aí, a hora que você pensar no seu herói, né? A gente precisa lembrar que o herói, na verdade, da nossa vida somos nós mesmos, não é isso? Nós estamos aqui sendo convidados a fazer a jornada do herói, a sermos nós o protagonista da nossa vida, não espelhar em algum protagonista. E se a gente quiser, de fato, modelar em alguém, o que é modelar? Né? Que a gente tem um ídolo, ou quero seguir, fazer igual ele. E aí o livro dos Espíritos nos diz, né? Tem uma pergunta que diz assim: qual é o melhor modelo que Deus deu para a humanidade? E a resposta é: vide Jesus. Então, se você quiser de fato um herói, esse herói precisa ser o herói que vai nos dar, né, os valores adequados que nos vão ser úteis, não esses heróis em que só pequenos grupos é que têm interesse que aquelas ideias sejam vinculadas. Uma mente desperta, porque o convite da série psicológica é justamente para que a gente tome consciência. Então, uma mente desperta, ela não vai se deixar conduzir por essas ideias plantadas na mente, sim, ela vai refletir para saber se aquela ideia é condizente com a ética que ela desenvolveu individual ou não. Uma leitura a mais. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletivismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inconsciente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. Essa, essa, esse parágrafo parece complicado, mas ele não é. Se a gente pensar que ela já falou disso. Então, anteriormente, nesse mesmo livro, ela fala do individualismo industrial. Por quê? Porque ela diz o seguinte, que com a questão da Revolução Industrial, as pessoas começaram a pensar mais em si, na competição, no individualismo mesmo. Eu por mim mesmo, eu preciso construir o meu mundo, eu preciso construir meu capital, eu sou responsável pela minha felicidade, sempre o eu. E isso é o que ela chama de individualismo industrial. E o coletivismo socialista é o outro lado da moeda, né, que veio através das ideias de Karl Marx a criticar esse individualismo industrial e ir para o outro extremo, que é o coletivismo. Mas nenhum nem outro teve sucesso. Nem o individualismo industrial conseguiu trazer a paz para o ser humano, nem o coletivismo socialista. Então, essas duas coisas deram lugar a uma outra, que também não trouxe a paz e a harmonia social. E nessa outra forma alternativa de afirmação do ser, ele vai projetar os seus medos, os seus traumas, os seus receios nesses mitos modernos. E ele vai confundir, que é isso que ela está dizendo, né?
quando o inconsciente projeta isso nos mitos, a gente viu isso nos mitos clássicos, que os mitos clássicos são uma projeção da sociedade daquela época e hoje a gente consegue olhar para aquela projeção dentro de nós. Então, uma coisa é nós trazemos o que tem dentro e mandar para fora. É isso que não é nada bom, é isso que ela está dizendo, né? A gente projetar as nossas questões num mito. Mas o convite, pelo menos que a gente vem fazendo nessas semanas, é trazer o mito para a minha realidade. O que eu posso aprender com o mito? Qual é a lição, qual é o simbolismo que esse mito está me trazendo? Então ela vai dizer isso, e quando eu projeto então para fora, o meu inconsciente no fora, isso gera problemas sociais, né? Por quê? Porque nós confundimos a realidade com a ilusão. As virtudes apresentam-se fora de moda. Ela está fazendo uma afirmação aqui. Na atualidade, as virtudes estão fora de moda. E a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância, que é um novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. Olha só que denso isso que ela está nos trazendo, né? Então veja, a bondade, a virtude da bondade é vista como no meio social? Muitas vezes a pessoa boa é vista como boba, não é? A pessoa honesta é vista como frágil. No geral, né, gente? Estou dizendo assim, na ideia geral. Então é isso que ela está dizendo, que as virtudes estão fora de moda. E a felicidade? A felicidade vem da onde? Porque a felicidade era na conquista das virtudes, no dever cumprido, não era isso que deveria ser a felicidade hoje? É essa felicidade efêmera que se assenta onde? A felicidade é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. A felicidade é ser aceita pelo meio social. A felicidade é mostrar que eu tenho, não usufruir daquilo que eu tenho, né? Até a gente brinca que muitas vezes a pessoa vai num lugar, sei lá, vai ver um pôr do sol lindo. Ao invés de curtir o pôr do sol, ela resolve gravar o pôr do sol para postar para alguém, para que as pessoas vejam que ela viu o pôr do sol e na verdade ela perdeu o pôr do sol, ela perdeu o momento. E isso serve para comida, né? Então é muito hoje a felicidade está no mostrar do que no viver, no passar pela experiência. E isso que Joana está nos trazendo é que a extravagância nesse sentido, do se mostrar, é um novo mito, o mito da extravagância. E por que eu quero mostrar que eu estou autorrealizada? Eu quero mostrar que eu estou feliz. Já perceberam que nas redes sociais todo mundo é feliz? Todo mundo está alegre, né? E isso por si só já é um mito, né? Porque nós somos alegres, felizes o tempo todo? Não, não, né? Então é isso. Então é extravagância para chocar a sociedade, para dizer que eu sou diferente, acabou sendo um novo mito que está traduzindo, na verdade, de acordo com a fala da mentora, essa felicidade efêmera. E isso não pode dar bom resultado, que foi o que ela começou, com funestos resultados. Eu vou parar, deixa eu ver se eu vou parar por aqui. Eu vou ler mais um, acho que dá tempo, ó, para que ela consegue fechar isso. O perdido jardim do Éden da mitologia bíblica reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou o despertar da consciência. Aí aqui a gente teria que falar um pouquinho sobre o Jardim do Éden. Eu não vou falar hoje em profundidade por conta do tempo, mas semana que vem a gente fala em mais profundidade. Mas basicamente,
No mito da criação, lá na Gênese bíblica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um casal original, Adão e Eva, em que foram proibidos de comer um certo fruto que daria a eles o conhecimento do bem e do mal, e eles comem o fruto desobedecendo à divindade. E o que acontece hoje? Esse mito, né, do Jardim do Éden, da expulsão do paraíso, acabou sendo assim transformado. Por quê? Porque a partir do momento que você é expulso do paraíso, as pessoas parece que se vangloriam de viver no mundo, desafiando a desobediência. É tanto desafio a, a Deus que nós temos, né? O materialismo exacerbado hoje negando Deus. A negação justamente porque se eu não posso viver num paraíso, então eu vou dizer que aquele ser não existe. É uma rebeldia de nossa parte. E se não existe nada, eu vou viver o hoje, eu vou viver o prazer, eu vou viver do jeito que eu acho melhor para mim, independentemente de se isso é bom para o resto do mundo ou não. Nós estamos vivendo um ápice, se é assim que eu posso dizer, do egocentrismo. Então, não vou nem falar egoísmo, egocentrismo, no sentido de que o meu ego está no centro. Ou seja, o que importa é aquilo que eu desejo e levar até as últimas consequências as minhas ações para que o meu desejo seja realizado. E isso não pode dar bons resultados. Isso é o trabalho de um ser ainda muito inconsciente e inconsequente, porque a partir do momento que você ganha consciência, você sabe que você é responsável pelos seus atos, por todos eles. É isso por hoje. Valeu a reflexão. Agradeço por estarem até aqui. Até semana que vem.